Esse negócio de ficar fumando maconha em via pública não fecha, usando droga. Tem cara que fica fumando maconha, filha criança, das pessoas de idade. Mas eu tenho um advogado, doutor, vem comigo. Vocês acreditam que tem um advogado que ele é contra, o senhor faz parte dos 20%, doutor Rodolfo Farnley. Boa tarde, tudo bem? Ele bota os 20% aqui, olha os 20% aqui na tela. Deixa eu botar aqui os 20% na tela. O doutor aqui, ele é contra a multa de quem usa drogas em espaço público. Ele não faz parte dos 80%, mas deve ter uma explicação para isso. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui no programa. Doutor, por que o senhor faz parte desse grupo dos 20%? Boa tarde, Alexandre, Boa tarde. Os amigos do Tribuna do Povo. Alexandre, inicialmente esse é um tema que ele traz bastante discussão e é interessante isso nesse espaço do Tribuna do Povo, porque, primeiro de tudo, Alexandre, nós precisamos entender que já tem previsão legal, então, na lei de drogas, a possibilidade da multa. Isso Sim. É muito importante. Em primeiro plano, a gente precisa entender que a multa já está prevista. Em segundo momento, nós temos que entender que a lei de iniciativa do prefeito, não só de Blumenau, mas também Balneário Camboriú, Itapema, Balneário. Essas leis elas são formalmente inconstitucionais por afronta à Constituição no que diz respeito, evidentemente, à atribuição do chefe do Poder Executivo Municipal. Haja vista que compete exclusivamente ao presidente da República tratar sobre política de drogas, no que se diz respeito, inclusive, à própria lei de drogas, né, 11.343. Então, o município não pode legislar nem o Estado. Nem o que ser Estado. o governo federal. Perfeito. Governo federal através da lei de drogas. E o que me chama mais atenção, Alexandre, e aos amigos do Tribuna do Povo, é que a referida lei municipal já tem previsão legal na própria lei de drogas, artigo 28 da lei de drogas, onde diz lá que a pessoa, quando for pega de posse de alguma substância ilícita, ela vai ter ali, dentre várias sanções, a possibilidade da multa. Sim. Então, o que torna aí a própria legislação inócua, uma vez que já existe tal legislação na própria lei de drogas e uma vez que, comparado aí a hierarquia de normas, obviamente que vai prevalecer a norma federal, né? E também não nos podemos olvidar aqui no que diz respeito a duas punições ao agente. Então, o agente ele vai responder por termo circunstanciado no artigo 28 da lei de drogas e vai responder administrativamente uma multa do município. Sim. Então, o agente ele vai ser punido duas vezes, isso chama-se no direito penal, bis in idem, né? Então ele está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Desculpa, o senhor fala bonito, eu vou falar mais popular. Quando o senhor fala o agente, para o pessoal entender, o agente não é agente. O agente, na verdade, é o fumador de maconha. Vamos lá. Isso. Que, na verdade, eu falo, eu traduzo. Okay. É o cara que está fumando a maconha lá. A gente fala de maconha, mas pode ser crack, pode ser outra coisa. Pode continuar, doutor. Desculpa. Exatamente. O usuário de droga que for pego, então, usando qualquer tipo de substância, ele vai ser lavrado ali em seu desfavor um termo circunstanciado e depois vai ter ali uma audiência, enfim, onde vai ser aplicada eventual sanção. Dentre elas, inclusive, a possibilidade da multa. Perfeito. Então, a sua contrariedade, ela está posicionada porque não cabe ao município, nem ao Estado. Não é que o senhor é contra a punição. Exato, já tem a punição, inclusive, Já tem? na própria lei de Perfeito. drogas. E que, inclusive, Alexandre, faço uma me ressalva. assustou, doutor. Fiquei preocupado com o senhor. Que funciona muito bem, inclusive funciona muito bem. A minha preocupação, ela versa no que diz respeito ao fato dos municípios, né, numa onda muito punitivista, de querer atribuir punição administrativa a um cidadão que for pego de posse de algum entorpecente, pagar ali R$700, em Balneário Camboriú acho que é um valor um pouco diferente. Se for reincidente, é massa. Isso, reincidente é massa. E aí nós temos uma outra questão muito interessante, também gostaria de pontuar, ainda que contrário ao projeto de lei municipal, mas o prefeito Mário, ele previu a possibilidade, então, de que se o agente ele participa, enfim, de um curso, de algo relacionado a drogas, ele pode ser isento da multa. Mas a minha contrariedade vem no que versa a aplicação da lei municipal, justamente por ser flagrantemente inconstitucional. Perfeito, mas aí deixa bem claro. Doutor, chega mais perto aqui. Vamos montar na tela. Põe na tela aqui a nossa enquete aqui atualizada. Você é a favor de multar quem usa drogas em espaços públicos? Interrogação. Sim, hashtag sim, não, hashtag não, não é? Então, aumentou aqui, ó. Aumentou. Caiu, rapaz. 93,5% é a favor. 6,5% é contrário à lei. Ou seja, já deu, antes era 20, 80, 20, agora estamos ali com 93,5 para 6,5, né? Então, assim, doutor, tem umas pessoas participando, Anderson, põe a mensagem lá, liberando ou não o uso da maconha ou qualquer outra droga, não deve ser liberado o uso em lugares públicos. O Anderson coloca. Tem mais participação, José Jaime. Ô, José, um abraço. Eu sou a favor de multa, sim, e depende do caso, até prisão.
Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta até importante para as pessoas entendam. Até onde configura-se o uso da maconha como o cara como usuário? E depois, qual é o divisor de águas que ele passa a ser traficante? Baita pergunta, Alexandre, baita pergunta. Inclusive, tema recente no Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre legalidade, posse de drogas para consumo pessoal. O STF, nesse sentido, tem discutido algumas porcentagens ali de gramas que seria autorizado o consumo pessoal. Hoje em dia nós temos aí uma dificuldade muito grande, tanto do legislador quanto da própria Polícia Militar, que faz um patrulhamento ostensivo, um trabalho muito importante na prevenção ao crime de tráfico de drogas, que diz respeito, à quantidade de droga, local onde é apreendido, a forma que esse entorpecente está armazenado e as condições, obviamente, ali de uso. Então, se você pega determinada quantia de drogas embalada, fracionada, que você percebe que aquilo não é um consumo próprio, né, onde você não acompanha outros objetos que diz respeito a fumar, né, enfim, o cigarro de maconha, como papel seda, eventualmente de chavador ou algo nesse sentido, entra-se a discussão a respeito do que é efetivamente o tráfico ou não. E aí analisa-se então essas outras circunstâncias que são o local, onde foi apreendido, como a droga estava armazenada, se tinha ou não tinha algum apetrecho ali que indicasse que era para uso ou mesmo para tráfico, né? Eventualmente você tem ali máquina de cartão de crédito, mensagens de celular, balança de precisão, enfim, outras circunstâncias que denotam então que a droga apreendida ela não é para consumo pessoal e sim para o tráfico de drogas. Tá, mas tem a quantidade o peso, tal? Não tem. Hoje nós Pegou não o cigarrinho, é o usuário. Usuário. Pegou uma carteira de cigarro. Usuário. A questão é que vai diferenciar, Alexandre, é importante deixar claro isso, vai ser essas circunstâncias, e o STF tem sim discutido isso no que diz respeito à descriminalização da maconha, eventuais pesos que são atribuídos para definir se é usuário ou se não é. Lógico, isso ainda está pendente de julgamento, né? Nós temos ali, a princípio, a votação favorável para descriminalizar, só que não está definido ainda qual vai ser, se vai ser 80 gramas, se vai ser 50 gramas, né? Não está decidido pelo Erradamente, STF. Né? Deveria ter. Concordo. Né? Não protegendo ninguém, mas porque o que é tráfico, ponto final. E aqui nós teremos uma segurança jurídica, inclusive. Né? Exato, tanto para a população quanto para a pessoa que é abordada. Isso nós trataríamos de segurança jurídica e sairíamos do subjetivismo, que seria da Polícia Militar. E aí nós temos uma dificuldade muito grande que a Polícia Militar rotineiramente aborda essas pessoas, né, usuários de droga, e você tem que analisar diversas circunstâncias para identificar se é ou se não é um traficante ou usuário. Tem mais participação, mas eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que eu vou deixar o senhor um pouquinho aqui comigo, daqui a pouco eu volto ali falar sobre essa lei. Porque o senhor estudou muito bem essa lei, que vai passar pela Câmara de Vereadores de Blumenau. Vamos ver, vou atualizar aqui, como é que tá? 94,6% é a favor de multar o uso, quem usa drogas, e 5,4% está dizendo que é contra essa multa aqui, doutor. Olha, eu vou dizer o seguinte, o pessoal do bem está ganhando aqui. Sou a favor em resposta à enquete, porém, quem vai fazer essa fiscalização? A Polícia Militar? Ela tem efetivo para isso? Abraço a todos. Ricardo Jacó, que mandou mensagem. Doutor, o senhor vai continuar comigo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou continuar com o programa, tem mais gente participando aqui. Gilmar Passol, eu sou a favor da multa, só lá no terminal do aterro vão ganhar muito dinheiro multando, né? Mas tem uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui para o senhor vai vir comigo depois do intervalo comercial. Eu quero fazer mais uma pergunta. O senhor acha que efetivamente, eu sou contra a multa porque a lei já existe, a punição já existe, só não é aplicada. Mas a pessoa que é pega numa situação dessa, se ela não paga, se ela não tem dinheiro, botar nem comida na mesa, vai pagar, o senhor vai responder daqui a pouquinho, o senhor volta comigo aqui no programa? Pode ser? Pode ser. Vem comigo aqui, eu vou com mais informação para você. Daqui a pouco o doutor Rodolfo Varmelin vai voltar com a gente ao vivo aqui no programa.